Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma vez aqui a gente para gravar esse vídeo para os senhores, para a gente poder estar falando aqui diretamente com vocês, né? Hoje o nosso assunto, a gente vai falar um pouco mais a respeito de clima. E clima tem um assunto interessante, que é falar sobre os chamados elementos e fatores climáticos, né? Nós sabemos que o clima é o comportamento médio do tempo de um determinado lugar. E o tempo é a condição atmosférica de um determinado momento em um lugar, né? Então, quer dizer, o que é o tempo? O tempo é a gente olhar e ver se o dia está ensolarado, chuvoso, o dia está ventando muito, ventando pouco, está quente, está frio. Isso é o tempo. O tempo muda o tempo todo. E o clima? O clima já é como naquele lugar o tempo se comporta normalmente. O verão é quente e chuvoso, o inverno é mais frio, mais seco. Repare, estou dando um comportamento. Mas como é o tempo mesmo, é, é o diário, é o momento. Tanto que a gente vê no jornal a previsão do tempo, né? Quando a gente ouve falar de alteração climática, alteração do clima, todo mundo fica apavorado do aquecimento global, essas coisas. O clima, quer dizer, o comportamento normal do tempo está mudando. Então, isso é o tempo e clima. Tá? E dentro desse clima, que a gente vai falar agora mais, mas os elementos podem ser tanto do tempo quanto do clima, a gente vai falar mais agora, vai falar mais de clima, que é do comportamento normal, né, do tempo. Existem os chamados fatores e os elementos do clima. Elemento do clima, o que é o elemento do clima? O elemento do clima é aquilo que caracteriza um determinado clima. Então, como é que você caracteriza um clima? Você fala que o clima é quente, frio, né, seco ou chuvoso, né, úmido ou seco, né, alta ou baixa pressão, venta muito, venta pouco. Então, isso são os elementos do clima, como a gente caracteriza a condição da atmosfera no comportamento normal de um determinado lugar. Então, a gente caracteriza por isso. Os elementos climáticos também podem um interferir no outro. O mais frio, alta pressão, mais quente, baixa pressão, também um pode interferir no outro, né? Por quê? Porque os fatores climáticos já é aquilo que faz com que o elemento climático se comporte daquela maneira. Então, quer dizer, quando eu falo de um fator climático, não estou falando de uma característica do clima. Eu estou falando de uma característica da região que faz com que os elementos do clima se comportem de determinada maneira. Por exemplo, Vitória é mais úmido que Brasília. Por quê? Porque Vitória é mais próximo do mar e Brasília é mais distante do mar. Quer dizer, a distância do mar é o fator climático. A Vitória é mais quente que Domingos Martins. Por quê? Porque Domingos Martins está mais alto e Vitória está mais baixo. Então, a altitude é o fator climático. Beleza? Então, vamos aqui listar. Nós temos, os elementos do clima, os 5 principais. Quais são? Eu posso falar da temperatura, da umidade, da chuva ou precipitação, pressão atmosférica e vento. Então, são os 5 principais elementos do clima. Nós temos também os chamados fatores climáticos. Quais são os principais? Eu posso falar da latitude, distância do Equador, altitude, né? Diferença em relação ao nível médio do mar, altitude, relevo, uma montanha, plano, uma coisa assim, relevo. Eu posso falar das correntes marítimas, eu posso falar da proximidade do mar, que nós podemos usar o termo maritimidade e continentalidade, né? E eu posso falar da vegetação. São os 6 principais fatores climáticos. Eu vou explicar rapidamente agora cada um desses fatores climáticos para a gente poder, porque aí ficar mais em questões, tudo mais, como é que funciona. Eu vou fazer uma forma bem resumida, dando uma chave de cada um. Por exemplo, a latitude. A latitude, nós sabemos que quanto mais próximo do Equador, é mais quente. Quanto mais distante do Equador, é mais frio. Então, isso é um fator climático, a latitude. Tanto que estão as zonas térmicas da Terra, de acordo com a sua latitude, a zona intertropical, temperada e polar. Quer dizer, muda por quê? Quando a latitude muda. Beleza? Falar da altitude.
Quanto vai ganhando altitude, vai ficando mais frio. Quando vai ganhando altitude, vai diminuindo a pressão. Diminui a pressão. Então, quanto mais alto, mais frio, menor pressão. Quanto mais baixo, mais quente, maior pressão atmosférica. Beleza? Tá? Outro fator que nós podemos falar, né, do relevo. O relevo, uma barreira, uma montanha, ela pode bloquear uma massa de ar, deixando aqui uma região mais úmida e aqui uma região mais seca, chamada de barlavento e sotavento. Então, aí deixa uma região mais úmida e uma região mais seca. Então, isso, o relevo, pode direcionar a massa de ar, pode bloquear a massa de ar não chegar aqui, do outro lado. Então, tudo isso o relevo pode influenciar. Então, o relevo também influencia no tempo e no clima. Tá? A outra nós podemos falar também da proximidade do mar. Aí nós temos o efeito da maritimidade. Próximo do mar, mais úmido normalmente. Mais úmido. Distante do mar, mais seco normalmente. Então isso é um fator importante. Tá? A umidade do ar, ela também influencia na temperatura, de uma certa maneira. Quanto maior a umidade, mais estável a temperatura. Quanto mais seco, né, mais instável a temperatura de variação diária. Tanto que nos desertos, né, quentes, nós temos lá durante o dia quase 50 graus, chega à noite a zero. Por quê? Porque não tem a água que segura, que retém a temperatura, o calor da atmosfera. Então, a variação térmica, que é chamada amplitude térmica, também vai variar segundo a umidade. Então, quanto mais próximo do mar, a temperatura é mais constante. Quanto mais distante do mar, durante o dia é mais quente, durante a noite cai bastante a temperatura. Então, tem devido ao quê? O próximo do mar mais úmido, distante do mar mais seco. Tá? Um outro fator climático que nós podemos falar é a vegetação. Quanto maior a cobertura vegetal, mais úmido. Consequentemente, mais estável a temperatura. Quanto menor a cobertura vegetal, mais seco, mais maior variação da temperatura também. Por quê? Porque a vegetação ela tem uma evapotranspiração. Ela lança muita água na atmosfera. Então, isso faz, né, da vegetação um importante fator climático. E para a gente concluir, nós temos as correntes marítimas. As correntes marítimas, nós temos o quê? Por exemplo, as correntes do litoral influenciado por uma corrente quente, esse litoral é mais úmido. O litoral influenciado por uma corrente fria, ele é mais seco, simples. Água quente evapora mais, leva mais umidade para o continente. Água fria evapora menos umidade para o continente. Correto? Mas é lógico que esses fatores climáticos não dá para a gente examinar um local olhando só por um fator climático. Nós temos que olhar pela conjuntura dos fatores. Quer ver um exemplo? Na linha do Equador, tem condição de ter geleira, frio, neve, gelo? Tem. A Cordilheira dos Andes é cortada pela linha do Equador, lá em cima tem gelo. Repara, como é que no Equador tem gelo, a região equatorial e a latitude? Nós estamos falando agora da altitude. Então, dependendo do local, das características do local, um fator ou anula o outro, ou sobrepõe sobre o outro. Por exemplo, tem desertos litorâneos. Deserto Kalahari na África, deserto do Atacama. Por quê? São correntes frias que passam por ali e do deserto no litoral. Então, isso também pode acontecer. Então, a gente tem que, quando vai examinar um local, quando a gente vem examinar o local, para saber qual é o clima daquele local, como é que funciona, se comporta os fatores climáticos, nós temos que entender, olhar com todos eles, para a gente poder entender como o clima dali funciona. Beleza? Então, isso é uma aulinha para os senhores a respeito de elementos e fatores climáticos. Tá? Um grande abraço.